E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui de exercícios resolvidos de transferência de calor e massa. É, esse exercício eu acho ele um pouco interessante, ele é um pouco mais teórico, né? Parte desses exercícios pelo menos no livro do Encropera, mais ali no começo dos problemas, são um pouco mais conceituais, são bons para você tentar rever o conceito e depois começam as coisas mais aplicadas, e mais parecido com o que cai em prova mesmo, sabe? Mas esse aqui eu acho interessante, e ele revê um conceito legal pra gente, para você explicar sobre quais condições a transferência de calor total em uma placa plana isotérmica com dimensões L e 2L, ou seja, um retângulo, né, com um dos lados sendo o dobro do outro, seria a mesma, independente do fato dos escoamentos ser paralelos sobre a placa ser direcionado ao longo do comprimento L ou ao longo do comprimento 2L. A gente sabe que o comprimento é muito importante, né? Quanto vai aumentando ou diminuindo o comprimento, isso afeta as condições de escoamento no final da placa. Vai ser laminar, vai ser turbulento, vai ser condição, etc. Depende de como vai ser, e isso vai afetar a transferência de calor, com certeza, porque afeta como você calcula o número de Nusselt. Com um número de Reynolds crítico de 5 vezes 10 a 5, 5 é 500 mil, né? É 500 mil. Eu acho que eu estava lendo coisa errada, então é 5 vezes 10 a 5 mesmo. Para quais valores de Reynolds L e a taxa de transferência de calor total seria independente da orientação. Então, beleza. Esse daqui é o número de Reynolds. Eu acho que eu notei isso aqui agora, porque no último exercício eu fiquei falando que era 5 vezes 10 a 4, mas não é não. 5 vezes 10 a 5. Tem que ser maior do que 500 mil. Tá? E aí você considera que o número de Reynolds é turbulento. Bom, para essas condições, qual seria essa condição? Bom, para isso eu trouxe lá das nossas videoaulas essa curva aqui, ó. Olha só, até trouxe aqui, tá errado, tá vendo? Tô considerando aqui deveria ser assim, ó. 25, 25 mil, aqui deveria ser, deixa eu cortar isso aqui, vou apagar isso aqui, vou reescrever, ó. Aqui, aqui e aqui, tá? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. É, 2.5 vezes 10 a 5, aqui vai ser 5 vezes 10 a 5 e aqui vai ser 1 vezes 10 a 6, beleza. Quais seriam essas condições? A gente sabe como é que se comporta o escoamento, né, ao longo de uma placa. Ele vai ter uma região onde ele começa a laminar, se o comprimento for suficiente ele se torna turbulento. Aí aqui eu estou dando como é que seria essa transição para três condições de número de Reynolds crítico que a gente determinou. Né? Uma seria 2.5 vezes 10 a 5, a outra 5 vezes 10 a 5 e a outra 1 vezes 10 a 6. Então, vamos pegar, por exemplo, uma placa que tenha mais ou menos, sei lá, você vê que na condição laminar ele vai decaindo, né? Mas se chega numa certa região onde começa a se tornar turbulento, ele cai numa outra linha onde o decaimento é da turbulência, que é mais ou menos, decai com menos 1 a 5, né? 1 menos 1 sobre 5, Reynolds elevado a menos 1 sobre 5, perdão. Você poderia ter então uma placa, vamos pegar nessa condição aqui, ó, só de exemplo, nesse exemplo mental que a gente está fazendo, para essa condição de 250 mil. Para essa condição aqui, você teria um escoamento nessa região aqui, ó. Você poderia ter um escoamento, sei lá, com x sendo a metade desse x crítico, mais ou menos nessa região aqui, e você teria com x sendo o dobro do x crítico, que seria nessa região aqui, mais ou menos. Chutei, tá? Na verdade não, na verdade daria algo bem mais para cá, né? Bem mais perto aqui, mas os meus gráficos também não estão bem escritos, né? Vamos supor que seria algo, por exemplo, por aqui. O que aconteceria nessa condição? Você teria o mesmo H, você teria aqui o mesmo valor H barra, ou seja, não interessa se sua placa estaria na direção L ou na direção 2L, ele estaria com o mesmo H. Ou seja, o comportamento do nosso gráfico, da nossa distribuição, que na realidade ela é mais assim até, tá? Esse meu gráfico está meio mal desenhado, ela é muito mais assim, ela decai aqui rapidinho, com o laminar, aí depois ele passa para uma transição e aí vai decair mais lentamente com o número de Reynolds com Reynolds elevado a menos 1 sobre 5. Então isso aqui é toda uma região de transição que a gente tem. A gente pode ter então, para esse H barra aqui, ó, ao longo de X, várias posições, onde você repete, por exemplo, você pode ter aqui o seu Reynolds crítico, por exemplo, o Reynolds crítico está por aqui, você pode ter regiões onde repete esse H barra, tá vendo? O H barra é o mesmo, tanto se você tiver com um L, se tiver aqui, por exemplo, com a distância L, ou se você tiver com a distância aqui que for 2L. Dependendo de como for essa curva, se esse decaimento da curva for um pouquinho mais lento assim também, ó, você pode ter regiões aqui, ó, você tem um L, por exemplo, o seu L seria aqui, e o seu 2L seria aqui, ó. Ó, 2L seria aqui, você teria condições mistas ali de escoamento, tanto na placa alinhada em L quanto 2L, ou seja, isso pode acontecer, você pode ter placas que, independente de como você coloca elas vão ter o mesmo
coeficiente de transferência de calor, e tem o mesmo coeficiente de transferência de calor, indica que você vai ter a mesma troca de calor, já que é isso aqui, ó. A placa não isotérmica ela é igual a H barra vezes o TS menos T infinito. Ou seja, acabou que eu me baguncei um pouquinho na explicação, mas era só para indicar para vocês que isso aí pode acontecer por causa do comportamento da nossa distribuição de H ao longo de X, beleza? Um exercício bem simples, bem rapidão, só para pegar o conceito mesmo. Fiquem aí com essa explicação. Um abraço, até mais.